Qual é a sua stack? Quais ferramentas você utiliza para desenvolver as suas aplicações? Deixa nos comentários. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês quais são os conjuntos de ferramentas que eu utilizo para desenvolver os meus softwares. A parte do front-end, a parte do back-end e também do banco de dados. Vamos lá. Qual é a minha stack? No front-end, eu tenho utilizado a linguagem de programação TypeScript. Ela não me permite aí prever alguns erros que o JavaScript puro ele não nos dá essa possibilidade, entre outras vantagens. Além do TypeScript, que é a linguagem de programação, eu utilizo o React, que ele me possibilita aí a construir a minha aplicação através de componentes. Ou seja, é como se fosse um Lego, né? Montando peça por peça e reutilizando esses componentes. Assim, agiliza bastante o desenvolvimento da aplicação. Juntamente com a linguagem de programação e o framework, eu tenho utilizado componentes prontos. Componentes prontos como o Entity Design. Para quem não conhece o Entity Design, tenho aqui o site do Entity Design. E o Entity Design ele já nos fornece uma grande quantidade de componentes já customizados, já prontos, apenas para implantação em nossos projetos. Um exemplo, vou aqui em componentes, vou pegar um componente aqui que todo mundo usa, né, com um botão. E esse botão aqui, ele pode ser customizado de diversas formas, tá vendo? Diversas formas. Para utilizar essa biblioteca, é simples. Você faz a instalação via npm ou outro gerenciador que você esteja utilizando. E você pode chamar diretamente dentro do seu bloco de código o nome button, que ele vai importar o button do próprio design. E o botão ele pode ter variação de cor, variação do tipo dele, como sólido, outline, dash, field, apenas o texto e assim sucessivamente. Se vocês quiserem uma aula só sobre Entity Design, deixa nos comentários que em breve poderei fazer. Bom, mas voltando ao foco do vídeo, além do Entity Design, eu já também utilizei bastante outra biblioteca de componentes chamada, eu acho que é até mais conhecida do que o próprio Entity Design, que é o MIUI. O MIUI também ele tem uma infinidade de componentes já prontos. Aqui você pode ver também da mesma forma. E a chamada no código também é muito parecido. O que muda é apenas algumas nomenclaturas. Fora isso, no front, eu também tenho utilizado um conjunto de ícones da Lucid. No Lucid aqui você pode importar e implantar no seu projeto uma infinidade de ícones. E para implantar também é simples. Faz a instalação da dependência via npm ou outro gerenciador e você chama os componentes como se fosse aí uma tag HTML. Existe uma infinidade de componentes de ícones que você pode estar utilizando no seu projeto. Ah, e qual a vantagem disso? Eu não poderia fazer puro, sem componentes prontos, sem ícones prontos? Sim, poderia, né? Mas a ideia de hoje, atualmente, né, é agilizar o processo e então você deve utilizar coisas que já estão prontas, já estão pré-configuradas. Você não vai perder muito tempo, só se for algo muito específico que você precisa desenvolver de forma totalmente customizada. Mas se não precisa desenvolver algo totalmente customizado, por que você vai fazer do zero? Não há necessidade. O que eu me lembro no momento é isso. Você também pode estar perguntando para formulário, como que você valida? O próprio Entity Design tem algumas validações. O Material UI, quando utilizava ele, eu utilizava o Zod para validar os campos.
Você pode utilizar o Zod também para validar. Basicamente é isso aqui no front-end. Então agora vamos para o back. No back-end eu tenho utilizado o Nest.js para fazer toda a parte estrutural, já que ele trabalha com módulos, né? O Nest, para quem não conhece, é este aqui, Nest.js. Tem a documentação dele, é bem clara a documentação. Ele é bem completo e ele tem como base aí, ou seja, ele suporta, né, o TypeScript, já dá certo com a linguagem de programação que eu tenho utilizado. E também eu posso utilizar por default o Express, muita gente conhece o Express. E também eu posso, além do Express, ou seja, opcionalmente, eu posso utilizar o Fastify. E este framework, que ele é baseado aí no Node.js, né? Ele é muito completo mesmo. Onde eu tenho os controles, providers, modos, middleware. Eu tenho os guards, que é para proteger as rotas. Eu tenho os pipes, onde eu posso implantar validações com o Class Validator. Ou seja, tem uma infinidade de ferramentas dentro desse framework e agiliza bastante o desenvolvimento para quem aí gosta da parte do back-end. Juntamente com o Nest, para fazer aquele intermédio com o banco de dados, se eu estiver utilizando o banco de dados relacional, eu utilizo o ORM Prisma, que ele facilita bastante aí a integração. Ele tem migration, ele tem uma infinidade de suportes. Se você pesquisar aqui, até a documentação, aqui ele tem, a documentação do Nest, ele tem o Prisma. Eles utilizam o Prisma e também o Type ORM, se eu não me engano. Mas eu utilizo o Prisma. Aqui ele ensina a utilizar o Prisma, indo para banco de dados. O back, que eu lembre, são essas ferramentas que eu utilizo. E também subferramentas, né, como para validações e para algumas verificações. E no banco de dados, eu tenho utilizado o Firebase Store para um banco de dados não relacional. Já utilizei o MongoDB, mas devido a algumas facilidades que o Firebase me permite, eu tenho utilizado o banco de dados dele. E também o não relacional, eu utilizo o Postgres. Bom, são essas as minhas ferramentas, as minhas stacks para o desenvolvimento dos meus produtos. E ultimamente eu tenho utilizado bastante o Firebase, a parte de armazenamento não SQL. Também tenho utilizado a parte de authentication, até devido a isso, no meu back-end eu não tenho feito os meus programas utilizando as validações do JWT nativo, né? Não tenho feito tudo do zero, eu tenho utilizado login com Google Authentication e isso tem agilizado bastante a parte de autenticação do usuário. Mas eu já fiz projetos também que não utilizei o Firebase Authentication. Eu no back-end fiz do zero aí toda o cadastro, o CRUD, né, do usuário, assim como a geração de token, e o Nest ele tem suporte para todas essas necessidades. Até a parte do JWT, criado do zero, a parte de autenticação de usuário. Mas eu aconselho, a depender da aplicação, né? Se for uma aplicação web, pública, que possa ser feito mesmo, que possa ser feita através do Google Authentication mesmo, do Firebase, né? Porque no Firebase Authentication eu tenho uma infinidade de possibilidades que agiliza o processo de criação, né? Exemplo, se você vir aqui em todos os produtos, eu tenho utilizado aqui basicamente o Authentication e tenho utilizado o Firestore.
Já também utilizei esse Real-Time Database, é bem parecido com esse Store aqui, só que ele permite aí uma sincronização em tempo real. Esse aqui é interessante para chat ou algo em real time mesmo. Já fiz o uso do hosting, até uns vídeos tem no canal que eu botei uma aplicação, foi através do hosting. O Authentication, que era o que nós estávamos falando, você vem e você adiciona o método de login que você quer para a sua aplicação. Aqui nessa aplicação, o MyTask, eu coloquei só do Google, mas eu posso colocar aqui como Facebook, Apple, Twitter, Microsoft, anônimo, apenas por smartphone, e-mail e senha, Yahoo e assim uma infinidade de possibilidades. Bom pessoal, se você gostou deste vídeo, não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar seu like, qualquer dúvidas, deixa nos comentários e também tiver sugestões de novos vídeos ou crítica sobre este vídeo, deixa nos comentários que tentarei corrigir para o próximo.